Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a doutora Sheila Paiva, sou gestora executiva na área da saúde, médica infectologista e membro do GT de Estratégia e Governança há um ano. Vou compartilhar aqui. Por favor, Marcelo, libera o meu compartilhamento. Acho que tem alguém compartilhando a tela. Pode ir, Sheila. Obrigada. Nada. Sejam todos bem-vindos a mais um módulo da trilha de capacitação na metodologia de planejamento estratégico da AVS. Neste momento, estamos no mapeamento do diagnóstico, ou seja, no momento 4, no módulo 4 da nossa trilha de capacitação. E a trilha de capacitação do momento de diagnóstico institucional é um momento de interação com os membros dos GTs da AVS,
com os grupos de projeto das instituições. E, neste momento, é um momento para levantamento institucional dos pontos fortes, dos pontos fracos, das oportunidades de melhorias e avaliação dos indicadores institucionais, assim como da realidade como um todo, da realidade sistêmica da instituição. E, para celebrar este momento, nós temos 4 convidados especiais aqui hoje nesse módulo, onde nós vamos falar a respeito da gestão comercial, do marketing, da comunicação, suprimentos e logísticas, que são áreas fundamentais para a elaboração do planejamento estratégico no setor da área da saúde, pois desempenham papéis críticos na eficiência, na eficácia e na sustentabilidade da organização. E para brilhantar esta noite, eu tenho 4 convidados especiais, que é o Fernando Oliveira, o Leonardo Miller e a Liliane Mota, e o Gastão Cruz. Vamos dar início, então, à nossa sessão, e eu convido, inicialmente, o palestrante Fernando Oliveira para dar início à nossa sessão. O Fernando Oliveira, ele é líder do GT de Comunicação e Marketing Publicitário, especialista em comunicação corporativa e estudante de gestão ágil. Possui 10 anos de experiência na profissão, sendo cerca de 3 deles voltados à saúde. Atualmente, integra o time de marketing do HCor. Já passou por empresas como Vale, Record TV e Ciesp. É um apaixonado por estratégia e conteúdo, entusiasta de inovação e tecnologia. Ele é movido pelo aprendizado diário e resultados compartilhados. Seja bem-vindo, Fernando. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao módulo. Fernando é essa pessoa aí, realmente entusiasta, gosta bastante de compartilhar conhecimento, aprender, e eu acho que o nosso grupo, né, de voluntários, justamente, ele desempenha esse papel, e é muito bom poder compartilhar também esse conhecimento às instituições que, no caso, estão participando conosco nessa jornada. E é isso, pessoal. Eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho sobre como que a gente trabalha no nosso GT de comunicação e marketing, e falar um pouquinho sobre a nossa estrutura e também como que a gente contribui dentro do planejamento estratégico. Vou colocar aqui a apresentação para vocês verem. Aí, deixa eu só ver aqui, que ela foi para o final primeiro. Deixa eu só voltar aqui, porque ela estava no final. Bom, aqui são as nossas principais atribuições, né, que a gente tem hoje no nosso grupo técnico. Resumi aqui para a gente poder, para vocês terem uma visão geral. Então, o que que a gente faz, né, com o nosso grupo? A gente promove, principalmente, o diálogo entre os grupos e voluntários. Esse é o principal ponto. Eu acho que essa integração ela já acontece naturalmente, até com o apoio do Marcelo, que está aqui conosco, né, que assessora a associação. Mas a gente também tem esse papel de poder fazer essa integração entre os grupos por meio da comunicação, por meio dos conteúdos. Um segundo ponto também é dar visibilidade às ações que são desenvolvidas pelos grupos técnicos e juntos com as instituições assistidas. Então esse é um ponto muito importante que a gente leva de dentro para fora e também entre os grupos esses resultados, esses desenvolvimentos que são feitos pelos grupos técnicos. Eu coloquei aqui também no centro, principalmente, que é contribuir com ações de comunicação e marketing em projetos da associação, que é hoje que a gente vai falar um pouquinho sobre essa estrutura. Além disso, a gente divulga também... Oi, Marcelo? Tá no primeiro slide ainda, no
Na logo e naquele primeiro slide, número 5 ainda. Estranho. Deixa eu compartilhar, então, ele já com a tela em full screen, que eu acho que é esse o problema. É, pode ser. Pode ser. Então, é até legal até para os demais também na hora de compartilhar. Agora vocês enxergam com os ícones? Principais atribuições. Isso, perfeito. Então, rapidamente, promover o diálogo, como eu disse primeiro, dar visibilidade às ações desenvolvidas pelos grupos técnicos, né? E aí, aqui que eu parei em contribuir com ações de comunicação e marketing em projetos da associação. E aí, depois que a gente faz tudo isso, a gente também divulga esses resultados, principalmente para os nossos públicos de interesse, né? Enfim, voluntários, parceiros e até mesmo outros stakeholders. Por fim, estabelecer uma boa reputação e percepção de marca no setor. Aí aqui são os nossos canais de comunicação hoje em que a gente atua. Então, a gente tem um canal no YouTube, onde esta aula e as demais da capacitação estão disponíveis, vão estar disponíveis para todos. O LinkedIn também, que é o nosso principal contato com o nosso público. O site, que é o acervo de toda a nossa informação referente à associação. E também há uma parceria que a gente tem em algumas publicações, principalmente na revista Hospitais Brasil. A gente tem uma publicação bimestral com eles. E essa é a nossa equipe, né? A gente é distribuída ali em algumas áreas, então tem a Cibele, que faz conteúdo e site, a Claudete, conteúdo e captação de recursos, a Daiane, hoje, que é diretora e também promove conteúdo, o Fábio, voltado a conteúdo e planejamento, eu estou na liderança, atuo em imprensa e planejamento, Francisco Design, o Marcos em planejamento e imprensa, Ricardo em planejamento e projetos, o Silvio também em design e vídeos e a Thaís, por fim, conteúdo e eventos. Essa é só uma apresentação bem básica para vocês entenderem como que a gente hoje está estruturado e como que a gente contribui para essa frente. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente aplica todo esse conceito dentro do projeto. Todos enxergam o Excel? Sim. Perfeito, Marcelo. Então, ok, a gente pensando em diagnóstico operacional dentro do planejamento estratégico e olhando para o nosso grupo de marketing e comunicação, a gente vai aplicar, então, essa ferramenta que é utilizada também pelos outros grupos. Então, a primeira parte, a gente fala um pouco sobre as informações da instituição. A gente traz aqui essa percepção, esse diagnóstico que é feito junto ao hospital que está sendo assistido pela associação. Então, aqui eu coloquei alguns itens em que a gente pode sugerir para que a instituição ela consiga contribuir com mais informações e que a gente possa desenvolver o planejamento. Então, quando a gente fala de visão da área, então como que é a estrutura organizacional da área? Da mesma forma que eu mostrei para vocês aqui como que é o nosso grupo técnico, como que a gente também consegue estabelecer isso junto à instituição? Ela é dividida por setores convencionais ou projetos estratégicos? Então, assim, o hospital possui uma comunicação corporativa, um relacionamento institucional, médico ou com comunidades, ela tem uma área determinada para eventos, marketing externo, assessoria de imprensa e etc. Geralmente a gente sabe que, dependendo do porte do hospital, essas áreas são um pouco mais simples, né, mais concisas. Mas também tem outras que, mesmo com efetivo menor, conseguem desempenhar esses setores bem divididos. A gente também pergunta se possui uma identidade visual, um posicionamento de marca. Isso é muito importante para a instituição também, principalmente aquelas que ainda não possuem, dizer ali mais ou menos alguns atributos de marca que possam fortalecer esse tipo de material. E aí também se conta com investimento próprio, compartilhado com outras áreas da instituição. Isso é um ponto importante, né? A gente também visa, às vezes a instituição, o hospital, ele tem um objetivo super bacana, né, de marca, de comunicação para aquele projeto, mas infelizmente ele divide ali, no caso, recursos com outras áreas, e aí é fazer basicamente o que a gente chama, né, de fazer mais com menos. Então é importante também ter essa informação bem definida. E aí também se possui fornecedores diretos, agências, produtoras, software de monitoramento, CRM, etc. Isso é muito importante para a gente poder entender a amplitude de ações de comunicação em que aquela instituição ela tem. E se participa de forma recorrente e pontual de congressos ou eventos de média e grande expressão. Por que isso é muito importante? Para entender o quão conectada ela está também com outras instituições de saúde e também no setor, em novidades, enfim, inovação. Então, essas são as perguntas básicas assim que a gente pode pensar em visão diária, além de outras que também podem surgir durante a conversa com as instituições. Pensando em objetivos de curto prazo, se a instituição possui objetivos estratégicos em que a área tem interferência direta.
Quando eu digo isso, são os objetivos da própria instituição, porque o marketing está muito conectado na decisão, né? Então, é muito importante que isso esteja bem estabelecido, e se não tiver, a gente vai tentar identificar ali como que a instituição, enfim, demonstra isso em seus processos. Então, desses objetivos, quais deles podemos aplicar os pilares de conversão, né? Pilares de marketing que a gente chama. Então, conhecimento, interesse, necessidades e conversão, tá? Quais dos pilares básicos de marketing são mais suscetíveis a mudanças ou aprimoramentos, quando a gente pensa no famoso produto, preço, praça e promoção? Como que a gente aplica também isso naquele primeiro momento? Por exemplo, eu tenho um objetivo de curto prazo, será que eu posso mexer ali já na promoção, né, no caso, na divulgação daquela marca, na distribuição em que é feita aquela comunicação, enfim, em alguns preços? Isso é muito dialogado junto com o próprio hospital, né, a gestão do hospital. E qual a proposta de valor da instituição? Acho que esse é o ponto mais importante. Como que essa instituição ela quer ser percebida naquele momento? Ela já é percebida naquele momento. E como podemos contribuir para amplificar os resultados a favor desse pilar? Então, a proposta de valor é algo que a gente sempre traz assim como um principal objetivo ali para a gente já poder desenvolver, para a gente saber nortear as ações futuras com essa instituição. E a gente também tem os objetivos de longo prazo. Eles são um pouco parecidos com o primeiro, porque os objetivos estratégicos, eles norteiam os curtos, médios e longos prazos. Então, assim, é importante a empresa ter isso bem definido para também poder aplicar esse conceito nos objetivos a longo prazo. E como querem ser percebidos a longo prazo? Ali a gente fala da proposta de valor, a gente define aquilo, conclui aquela meta, e no caso a gente entende se aquilo de fato é algo que vai ser suprido a curto prazo ou vai ser desenvolvido também a longo prazo. E aqui os desafios, no caso, é bem particular também de cada instituição. Então, frente a esses tópicos que eu acabei de trazer, a instituição coloca aqui, no caso, quais são os desafios diários que ela enfrenta na área para poder desenvolver esses pontos. E aí, pontos fortes e pontos fracos, como a Sheila trouxe para a gente, é importante a gente olhar isso sob a visão de marca. Então, oportunidades de conversão de pacientes. Isso é um ponto muito importante. Cada vez mais, como eu disse anteriormente, nós estamos muito próximos da tomada de decisão da instituição. Então, como marketing, como comunicação, como que a gente consegue criar oportunidades de conversão de pacientes? É um desafio para a comunicação e, de fato, estando próximo ali dos objetivos estratégicos, com certeza isso é uma realidade. Então, canais mais eficazes em relação à percepção de marca da instituição como um todo. Então, quais são os canais em que eu, de fato, tenho um resultado importante dentro desse segmento? Canais que me proporcionam maior engajamento e proximidade com pacientes, no caso, com o público. Então, quais aqueles que eu consigo, de fato, criar essa conexão com o paciente e gerar valor para a minha marca? Fidelização dos pacientes, então isso é um ponto importante, se isso é um ponto forte, a gente precisa dizer de que forma isso é feito. Reputação e fortalecimento de marca via imprensa, por exemplo, também é algo importante. Aí, no caso aqui, pontos fracos, reclamações e listening de canais de alta visibilidade, por exemplo, às vezes a gente tem alguma situação ali dentro do nosso atendimento que a gente precisa monitorar muito bem, e como que a gente resolve isso. O saque da parte das demandas geradas, que vai ao encontro total desse item que eu acabei de falar. Resolução de crises oriundas de atendimentos, então uma possível crise que pode acontecer ali perante a um atendimento, a um serviço que foi prestado, né? Enfim, a partir de uma reclamação de um possível paciente. Infraestrutura e recurso para desdobramento das ações, como eu falei lá anteriormente, geralmente a gente tem ali uma questão reduzida, né, na equipe de comunicação, então, ou às vezes também não tem um fornecedor ali, uma produtora, uma agência, como que a gente consegue também fazer mais com menos? E aí a equipe reduzida também reflete isso. Aqui, oportunidades de melhoria também vão partir depois que a gente relacionar esses pontos fortes e fracos. Os principais projetos em andamento também é muito particular da instituição. E riscos de não aderência, quais são os impeditivos de fato para a gente não conseguir desenvolver isso. E aí vem a parte 2, né, de perguntas específicas que cada área faz para a instituição referente à sua especialidade. Então, mapeamento de stakeholders. Isso é um ponto muito importante. Então, número 1, reguladores, prefeitura, esferas estaduais e federais, Ministérios da Saúde, enfim, órgãos que interferem diretamente em nossas ações como instituição de saúde. Então, qual o apoio que o hospital espera ou necessita desses órgãos? Quais os canais de comunicação com eles? Como que eu consigo ter uma interface para poder desencadear, desdobrar ou até mesmo deliberar ações que é importante para a minha instituição? Que contrapartidas o hospital deve apresentar? Então, de fato, às vezes ali uma liberação de um serviço ou até mesmo uma ampliação de empreendimento,
digamos assim, como que eu tenho isso como contrapartida bem estabelecido? Existe algum tipo de reporte, né, relatório? Como isso é apresentado? Isso é muito importante a gente conhecer para a gente também poder identificar oportunidades de estreitar relacionamento e também ampliar a nossa capacidade de atendimento. A gente também fala sobre o ponto direto, né, de pacientes e familiares. Quais os principais objetivos de comunicação com este público durante a sua jornada de atendimento? Como que a gente observa, né, essa jornada do paciente dentro do hospital em cada ponto e a gente gera oportunidade de conversão, de engajamento e de fidelização? Quais áreas, departamentos que mais demandam, no caso, esse tipo de comunicação? Né? Nós como comunicação, nós temos interface com o hospital de toda forma e em todas as áreas, porque de fato eles necessitam do nosso apoio para poder, enfim, comunicar e trazer ali os principais benefícios do hospital para os pacientes. Quais os maiores desafios? Existe alguma pesquisa de satisfação, ouvidoria, painel de clientes? Isso vai ao encontro direto da fidelização, que é um dos pontos principais que nós temos que identificar. Possui campanhas e ações sazonais com esse público? Quais canais em que atua? Redes sociais, site, impressos? Quais são os pontos de contato? Murais, cartazes, sinalizações, folhetos, formulários? Como é viabilizada a criação das peças de comunicação? Então, lá em cima, a gente tem uma visão geral da área e aqui a gente vai esmiuçando cada um desses pontos. Como que é o processo? Como que é o plano tático? Como que eu desenvolvo isso de ponta a ponta? E aí, pensando num público mais interno, né? Colaboradores diretos, voluntários e até mesmo prestadores de serviço. Então, quais as maiores necessidades por público? Equipe médica, eu tenho um certo tipo de comunicação, né? Um certo tipo de busca de informação, equipe assistencial, de assistência, apoio, prestador de serviço, voluntários. Então, cada cluster desse precisa ser bem definido. E assim a gente direciona uma comunicação, principalmente quando a gente fala de campanhas e ações sazonais. Como que a gente consegue diferenciar esses públicos e poder informá-los da melhor maneira correta e obter o feedback também pertinente àquela ação? Existe alguma pesquisa de satisfação ou de clima organizacional? Isso é muito importante para você poder entender onde também você vai trabalhar e vai aplicar aquelas melhorias dos pontos fracos que a gente pode identificar junto aos públicos internos. Existe algum calendário de ações com colaboradores? Quais os pontos de contato? Aqui é a mesma coisa, né? Os canais internos, redes sociais, muitas vezes, né? Murais, e-mail, newsletter, jornal interno, intranet. Quais as áreas, departamentos que mais demandam comunicação com este público? Da mesma forma que a gente também externa, a gente também tem a divulgação interna e a integração com as outras áreas. E como é viabilizada a criação de peças de comunicação? Também aqui se aplica junto aos nossos fornecedores. E aí a gente tem o item 4, influenciadores, né, que é a comunidade médica, comunidade, imprensa, pacientes notórios. Então, quando a gente fala de influenciadores, também é um ponto muito importante para a gente considerar, porque são divulgadores, são amplificadores da nossa marca. Então, como a gente identifica esse público e a gente também consegue, no caso, viabilizar a nossa comunicação, enfim, por meio de um bom atendimento e que isso se reflita nos canais também de comunicação desses influenciadores. E eles podem ser de diversos tipos, desde celebridades ou até mesmo, como a gente disse, comunidade médica. Então, quais são os pontos de contato que a gente tem com esse público logo quando ele é atendido em nosso hospital? Como é o conteúdo elaborado para esse público? Nós vamos promover ações proativas ou reativas? Depende muito ali da situação em que aquele paciente, no caso, teve a jornada dentro da nossa instituição. Existe alguma equipe para monitoramento e gestão de relacionamento? Né, a questão da fidelização também é importante ter essa pessoa próxima da instituição, né, no caso, se ela teve um bom atendimento, teve um bom feedback, ela é uma promotora da marca. Existe relacionamento proativo com a assessoria de imprensa? Então, a partir dali, a gente consegue, de fato, estabelecer um relacionamento e ações proativas, principalmente, para a gente poder manter essa fidelização em uma possível parceria. Então, são pontos importantes para a gente poder alavancar e ajudar naqueles objetivos que a gente tem, às vezes, de criar oportunidade de conversão junto ao público. E aí a gente tem um item número 5, né? Geradores de recurso, empresas doadoras ou patrocinadoras, enfim. Quais são? Esse hospital ele possui esse tipo de recurso? Podemos aumentar a receita por meio das ações de comunicação? Então, como que a gente contribui para ampliar essas doações ou trazer novos parceiros? Já foram feitas campanhas de doação internas e externas? Qual é o resultado? Muitas vezes a gente sabe, né? A gente precisa também fazer essa mobilização interna, até por meio do voluntariado. E qual é o resultado que a gente obtém disso? Como que a gente consegue ampliar isso também junto aos nossos fornecedores, né? Junto a toda a rede
da equipe que também contribui para esse resultado. Possuímos plataforma para recorrência de contribuição. Uma das coisas muito importantes quando a gente fala de captação de recursos, especificamente, é justamente a questão da recorrência, né? Muitas vezes a gente pensa em algumas ações muito pontuais, mas é importante a gente manter uma recorrência, manter uma visibilidade, uma transparência de todo esse processo para que mais apoiadores possam contribuir para, no caso, para a instituição e para suas ações. E, por fim, a gente tem fornecedores e parcerias. Então, como é o contato direto e o intermediário, back-office, junto a esses parceiros? Isso é importante porque muitas vezes o marketing, ele intermedia muito desse processo junto a outras áreas, até por conta dessa resiliência que o marketing tem dentro da instituição. Então, como que a gente consegue intermediar esse processo e como que ele é feito hoje? O marketing lida direto com alguns fornecedores de outras áreas, ele tem interface indireta nisso, então é importante a gente ter isso muito bem estabelecido. O hospital tem alguma importância estratégica para alguma marca ou para algum segmento? Isso também vai muito ao encontro das ações proativas que a gente estabelece junto, não só a influenciadores, mas também a essas marcas que eu estou falando. Então, assim, às vezes a gente tem uma possível parceria que pode ser feita junto com outra instituição, na própria saúde ou até em setores correlatos, que a gente consegue amplificar a nossa visão de marca e trazer uma visibilidade muito importante para aquele nosso projeto ou ação. E se existe algo que eles gostariam, no caso, esses parceiros, de comunicar a outros, no caso, a instituição gostaria de comunicar a outros parceiros, que muitas vezes também acontece ao contrário, a gente tem muita interface, mas às vezes a gente também não tem interface a parceiros-chave. Então, isso é muito importante a gente entender quais são as necessidades da área para a gente poder estabelecer essa estratégia. E aqui, por fim, a gente tem a conclusão e diagnóstico que é feita, no caso, pela associação, que a gente parte dessas informações para estabelecer uma conclusão do diagnóstico. A gente também traz alguns argumentos que a gente consiga sustentar essa conclusão, por que ela é benéfica, por que ela é construtiva para aquela área, e a gente estabelece aqui as recomendações de curto, longo e até mesmo médio prazo também a gente pode considerar aqui e algumas observações adicionais. Então é isso, gente. Essa é a visão do grupo técnico de comunicação e marketing. Se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aqui no chat que a gente vai responder para vocês. O nosso time também está aqui assistindo essa live, então vai ser muito bacana contar com o apoio e a curiosidade, enfim, e a contribuição de vocês. Muito obrigado. Excelente explanação, parabéns, Fernando. E reforço a fala do Fernando, caso vocês tenham algum questionamento, coloque aqui para nós no chat que nós vamos discutir após a apresentação das respectivas palestras, tá? É importante reforçar que essa ferramenta apresentada pelo Fernando é um instrumento construído pelo GT de Planejamento e Estratégia, tá? Disseminado para todos os GTs e todos os membros da associação, para que todos tenhamos um alinhamento na construção da análise após o diagnóstico institucional, tá? Vamos passar para a próxima fala. Nós vamos convidar agora a equipe de logística e suprimentos. Convido, portanto, o Leonardo Müller, que é líder do GT de Suprimentos e Logística, com mais de 35 anos de experiência na área de saúde, liderando estruturas comerciais em todo o Brasil e atuando como administrador hospitalar, fundador de planos de saúde e diretor comercial na América Latina. Fundador do maior hub white label de produtos e serviços para a saúde com 40 mais soluções e parceiros. Bacharel em Economia e Administração Hospitalar, com MBA na Universidade de São Paulo. Também desempenhou papéis de liderança em várias associações, incluindo a BH, a Abrange e FBAH. Seja muito bem-vindo, Leonardo Müller. Obrigado. Vocês me escutam? Sim?
Me escutam? Então, ótimo. Então, muito boa noite. Obrigado pela apresentação, Sheila. Fica até um pouquinho difícil a gente fazer algum tipo de apresentação agora, depois de uma belíssima apresentação do Fernando. Parabéns, Fernando. Eu acho que o trabalho de voluntariado é isso, é um reconhecer o outro e a gente, todos nós juntos, a gente é mais forte, né? Então, o meu papel aqui é apresentar um pouco para vocês o GT de suprimentos, que eu estou como líder e a Liliane como sublíder, mas a gente faz um papel muito coparticipativo com outros voluntários, e a gente tem a participação de vários deles que provavelmente estão aqui com a gente, assistindo essa live, mas a ideia inicial, quando me falaram de capacitação, né, a gente vai fazer uma capacitação da área do planejamento estratégico de todos os GTs, eu gostei bastante disso. Por quê? Eu estou no Voluntários da Saúde desde o começo. Pessoal, eu não vou ter apresentação, tá bom? Eu gosto de conversar bastante, vou falar dinâmica. Eu vou falar durante 10 minutos. Qualquer coisa, Lili, me corta aqui, faz assim, que eu já deu, e aí você entra, porque a gente vai dividir aqui, metade eu, metade a Lili, que ela vai fazer outra parte, explicando como ela tem atuado nos últimos projetos, tá? Então, a ideia aqui é a gente mostrar qual a importância da gente se capacitar todo mundo na mesma frequência, na mesma metodologia, né? Então, a gente está falando aqui de metodologia, que é a metodologia não do GT de comunicação, não do GT de suprimentos, mas da Associação Voluntários da Saúde. Então, a gente precisa olhar para cada particularidade de cada GT, da importância de cada GT, mas ter um todo, né? E como eu estou no Voluntários desde o começo, a gente já viu bastante coisa acontecendo e é muito interessante a gente ver essa criando volume, criando massa crítica e a gente cada vez mais se profissionalizando como entidade, independente de ser voluntária, mas com uma entrega muito profissional, tá? Então, eu vou falar um pouquinho do nosso GT. O GT de suprimentos, nós temos hoje, basicamente, em torno de 30 voluntários no nosso GT, tá? E o que é suprimentos, né? Eu queria colocar um pouquinho para vocês qual a importância da cadeia de suprimentos e logística dentro de uma instituição de saúde, tá? Então, eu peguei aqui uma definição aqui, a gestão cadeia de suprimentos, também conhecida como supply chain, é um processo crucial para o setor hospitalar. Então, para mim, eu gostaria de abrir com essa parte. Por quê? Porque ela acaba influenciando a parte de suprimentos na logística inteira do hospital. E como que a gente faz hoje, como que a gente estruturou o GT para a gente dar conta disso? Porque é muito desafiador, né? É um universo muito grande. Depois eu vou exemplificar um pouco para vocês. A gente veio de um tempo aí de pandemia que a gente teve cases na área de suprimentos, um GT de suprimentos muito interessantes, mas o mais interessante disso tudo é a gente trabalhar, ver a importância do GT de suprimentos. Hoje a gente estruturou o GT em 9 células, tá? Cada célula é uma particularidade, é uma parte específica da cadeia de suprimentos como um todo. Então, nós temos farmácia, nós temos estoque, a gente tem OPME, a gente tem a gestão de contratos, e a gente tem as outras. Então, o que a gente fez desses 30 colaboradores? Eles estão alocados, cada um tem a sua expertise. Então, tem gente que domina mais a parte de contratos. Então, ele está fazendo a gestão de contratos. O outro, ele é como
profissão, ele é farmacêutico, então ele administra a farmácia de algum hospital, ou ele tem conhecimento na área farmacêutica, então ele pega essa parte. Então, quando a gente fala em diagnóstico, que é essa etapa que a gente está, a fase 4, né, da metodologia, o que a gente faz? Primeiro, as outras etapas que a gente tenta entender quem é o nosso cliente, né? Quem é o hospital, qual é o projeto, e saber um pouquinho da história dele. E aí a gente vai especificamente para os gestores da área de suprimentos. E aí, pessoal, tem de tudo. A gente tem um hospital muito bem estruturado e a gente tem um hospital que não está estruturado, que não tem ainda muito conceito básico da área de suprimentos. E a gente tem que entender e fazer, eu acho que essa é a etapa fundamental, a 4, de diagnosticar, e aí a gente entra nas células, né, nessas 9 células, para a gente identificar, será que o problema maior do hospital é a gestão de contratos, é o PME, como ele está fazendo isso, e toda a outra parte. Então, o que acontece? Quando a gente fez esse diagnóstico, a gente começa, aí a gente chama, por exemplo, a gente tem mais ou menos 5 a 6 pessoas em cada célula essas subcélulas da parte de suprimentos e logística. E aí a gente fala, olha, nós temos uma demanda na área de farmácia. Quem são os voluntários que estão capacitados na área de farmácia? E a gente elenca um para assumir essa parte. E aí ele começa, primeiro a gente faz um diagnóstico da área de suprimentos, para depois a gente fazer um diagnóstico da subárea, como, por exemplo, que eu estou dando aqui, farmácia. Então, aí ele vai entrar no micro e entender quais são as dores, as necessidades da área como um especialista da área. Então, é isso que a gente faz. O nosso trabalho é muito de engajamento. E quando eu falo engajamento, nós somos todos voluntários, a gente merece parabéns, todos nós. Mas o engajamento é um engajamento interno e externo. Tá? Muitas vezes a gente precisa engajar o nosso cliente, a gente precisa trazer ele porque a gente quer ajudar ele, a gente não quer dar o peixe para ele, mas a gente quer dar a vara e o anzol. Para quê? Para que ele saiba pescar. E que isso tenha um resultado, né? Uma continuação, um aprimoramento para ele. Então, de uma maneira geral, é isso que a gente faz. Eu queria dar alguns exemplos só do que a gente vem fazendo nesses 2 anos aí, um pouquinho mais, que a área de suprimentos na pandemia, pessoal, foi uma área muito crítica. A gente teve hospitais que estavam desesperados, que estavam faltando coisas básicas na área de suprimentos. E aí é o engajamento. A gente teve voluntário nosso, do nosso GT, a gente pode falar do Diego, pode falar do Antônio, de vários, que se mobilizaram e tentaram, através de fornecedores ou relacionamentos, conseguir que esses hospitais, que esses clientes, que esses parceiros nossos não ficassem à deriva, né? E isso realmente é muito impactante, porque isso ajuda a salvar vidas, né? E eu acho que todos nós estamos aqui por causa disso. Então, a ideia para todos os gestores e os voluntários aí da área de suprimentos é que a gente possa estar na mesma página, que a gente possa estar usando a mesma metodologia, para que no final, que a área de planejamento estratégico faça um diagnóstico geral usando todos os GTs, avaliando todos os GTs e tendo uma uniformidade e a mesma metodologia para isso. Tá?
Eu acho que da minha parte é isso, não quero me alongar mais. Se eu não puder falar tchau, eu já estou dizendo tchau e estou falando para todo mundo que amanhã a gente começa o CONAP e eu espero todo mundo lá, eu vou estar lá e vai ser um prazer, como a gente fez aquele movimento, que eu acho que foi um movimento maravilhoso ano passado, que a gente faça esse ano também, tá bom? Contem comigo, Lili, está com você. Obrigado, Leonardo, pela sua contribuição. E para dar continuidade, falando ainda sobre suprimentos e logística, eu convido a Liliane Mota Machado. A Liliane é líder do GT de Suprimentos e Logística, com mais de 20 anos de experiência em suprimentos. Sua jornada inclui passagens por grandes empresas multinacionais, como Gerdau, Petrobras e John Deere. Nos últimos 4 anos, focou na área da saúde, trabalhando com destaque nos principais hospitais do Rio Grande do Sul. Atualmente, ocupa a posição de compradora sênior da Memphis, uma renomada empresa de higiene e perfumaria. Seja bem-vinda, Liane. Boa noite, gente. Como o Léo afirmou anteriormente, né, Fernando nos brindou com uma apresentação estupenda, reforçando a importância da ferramenta construída com o propósito de esclarecer, tornar válido, fácil e objetivo todas as informações que nós, na condição de voluntários, temos que buscar junto às instituições que apoiamos. Né? Eu não vou trazer a ferramenta, vou reforçar a fala do Léo e vamos falar de suprimento e logística de uma forma bem sucinta. Quando falo de suprimento, falo de suprir. Suprir é atender. Quando falo de logística, tu imagina distribuir. Então, a área de suprimentos é suprir e distribuir. Somos um setor, uma área estratégica. Precisamos nos posicionar desta forma nas instituições. Mas o que eu percebi junto a outros colegas que compartilhei essa experiência é que é muito bacana trabalhar no serviço de voluntariado, porque temos um conhecimento que nos acompanha, diariamente aprendemos e levamos isso adiante. O que acontece ao fazer uma validação, né? Porque estamos falando hoje de capacitação, então o intuito é o quê? Compartilhar com os demais qual é a nossa visão, o que é que percebemos, ainda que tenhamos uma ferramenta que é sim a base de tudo, onde temos questionamentos válidos, e pude observar junto com outros companheiros que há princípios básicos e fundamentais que muitas vezes a gente deixa que se passe desapercebido por ter a gana de ajudar a instituição. E o mais importante é o quê? Que a gente não deixe de perceber que naquele momento a gente quer muito contribuir. E a gente contribui falando, conversando, explicando, mas ouvindo talvez seja o ponto principal de um voluntário numa condição como a que nós vivemos, que é, ao fazer os encontros, ouvir, prestar atenção, entender. Muitas vezes somos tomados por uma vontade de levar conhecimento, ferramentas que trabalhamos há anos no nosso dia a dia, inovação, sentimos, nossa, como poderíamos fazer tal movimento, como poderíamos implantar determinada ferramenta, olhar e dizer isso daria muito certo. Gente, dá, mas os passos às vezes são delicados e firmes. É preciso que a gente escute, porque movimentos pequenos muitas vezes são válidos e importantes dependendo da instituição. Olhamos ferramentas e chegamos à conclusão que podemos fazer algo grandioso. Por detrás de algo muito grandioso existe uma sementinha pequena
que precisa ser plantada, que precisa ser investigada. Então, assim, há um cuidado, um jeito ao ouvir, né? Quantas ideias já nos surgiram de, nossa, poderíamos ampliar, poderíamos ter, falando na nossa área de suprimentos, quem sabe se tivéssemos uma central de compras, quem sabe se tivéssemos um especialista de OPME, alguém próximo, 2 ou 3 enfermeiros. Isso é muito bacana, mas a realidade, o que é que ela nos mostra? E é importante a realidade e o respeito, acima de tudo, com essa realidade, né? Ouvir, entender, porque na condição de voluntário, a gente quer muito a melhoria, mas é preciso que o outro lado também entenda, perceba, aceite e compreenda os movimentos. Muitas vezes, vamos simplesmente dizer, precisa de um ajuste de cadastro, precisa de um padrão de desenvolvimento, de nomenclatura, precisa de uma organização de setor, de um descarte. Quem tem acesso a tais medicamentos, em que horário? Então, são assim, ó, janelas pequenas que moldam movimentos significativos que farão uma grande melhoria, né? Então, eu costumo brincar que quando a gente quer, na área de suprimentos, tratar de estratégia, na nossa casa, o que a gente faz? A gente vende ou a gente compra melhor? Eu, na minha condição de compradora, eu cuido que eu compro, eu cuido como eu armazeno, né? Eu não saio vendendo, eu não quero me desfazer, eu quero melhor comprar, eu quero melhor adquirir, eu quero entender o propósito de determinada área. Trabalhar numa área de suprimentos é ouvir, gente, é entender, é se envolver, é não ter medo, é saber que negociações fazem parte do nosso dia a dia, que há movimentos financeiros, sim, que são tão importantes quanto para suprir todas as necessidades de um hospital. O Léo falou pontualmente e trouxe mais de uma vez na sua fala sobre as situações vividas na pandemia, e realmente tivemos cenários assim de extremo jogo de cintura, onde era preciso muitas vezes recuar para depois avançar nos movimentos e não deixar que faltasse, né? A integração, o compartilhar. Falamos tanto hoje em dia em compartilhar informações, é o nosso cotidiano. Saber compartilhar, saber fazer elos que possam trazer benefício para as instituições. Esse é um movimento que eu vejo de muita importância na área de suprimentos. Então, assim, ó, como pessoas dispostas a ajudar, nosso papel principal é ouvir, entender, trazer, sim, soluções, trazer melhorias, sugestões, usar dessa ferramenta que foi construída com o propósito de nortear e o principal, deixar todas as lideranças, todos os participantes alinhados, uniformes. Quão é importante falarmos a mesma língua, cada um respeitando as importâncias da sua área, né? Mas não podemos deixar que nossa vontade maior ultrapasse a limiar, o limite onde temos que entender, ouvir e sim trazer de fato soluções que muitas vezes são mínimas, a nós consideradas já talvez até ultrapassadas. Olha, isso nem se usa mais. Vamos lidar com muitas realidades diferentes e para cada situação que a gente saiba abraçar, compreender e respeitar a vontade de cada um. Não quero ultrapassar o tempo, gente. Eu acho que é isso. Excelente, Liliane. É muito importante a gente disseminar, né, essa comunicação efetiva que nós temos, né, entre os grupos técnicos e o compartilhamento também das ideias e a transparência e a generosidade que nós temos que ter com as instituições. Tá? Perfeito. Isso Muito mesmo. obrigada, Liliane. Obrigada eu, gente. E para finalizar, como nós não temos nenhuma pergunta aqui no chat, eu vou convidar o próximo palestrante. E, para finalizar, eu convido o Gastão Cruz
O Gastão é líder do GT de Relacionamento Comercial, é um profissional altamente qualificado com formação em Ciências Econômicas, Pedagogia e mestrado empresarial, além de diversas pós-graduações em áreas como marketing e saúde digital. Sua carreira abrange experiências no setor militar, varejo, gestão de aquisições e operações. Ele também é educador e consultor experiente, e atualmente atua como diretor do GTC, mais consultorias e soluções, empresa que fundou em 2021, meio da pandemia. Seja muito bem-vindo, Gastão Cruz. Seu áudio está fechado, Gastão. Agora vai. Opa, desculpa. É. Então, eu agradeço a acolhida. Fui recentemente incorporado ao grupo, praticamente tem 2 dias, e fui convidado para mais ouvir do que falar, mais aprender do que trocar experiências que eu já vivi. O farol tem que estar voltado lá para frente, para o aprendizado contínuo. E é nesse sentido que nós estamos aqui, para, de alguma forma, verter para a sociedade aquilo que nós tivemos lá atrás como oportunidades. Então, a área que me alocaram, relacionamento comercial, é uma área que está envolvida com o processo de início, meio e fim, porque ela está distribuída em todas as outras áreas que foram já citadas, como de forma magistral, né, o Fernando colocou aí a questão de marketing e comunicação, né, que é uma dos vieses do relacionamento comercial relacionado à tecnologia da informação e comunicação, a TIC. O Leonardo Milner colocou a respeito de suprimentos e logística, que também é uma questão de fluxo de materiais, está relacionado com a área de gestão comercial, e muito bem complementado pela Liliane Mota, também com relação a suprimentos e logística, que é, vamos dizer assim, a espinha dorsal de tanto o aspecto de retaguarda, né, back-office, como o aspecto de front office. A questão da saúde, ela envolve o que é primacial para todos nós, que é a vida. Então, cuidado com a vida, toda a questão que possa ser asseverada para que se cuide da vida, isso é fundamental. Eu estou muito contente, muito feliz por poder compor um grupo de voluntários que pensam não na saúde, mas, acima de tudo, na vida. Eu não gostaria de me estender mais, porque todo o assunto relacionado à questão de gestão de informação e comunicação já foi esvaziado pelos colegas, não restando praticamente nada para eu poder falar, adicionar. Muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo, e fico à disposição para ajudar naquilo que for possível. Aqui eu deixo a minha apresentação para, posteriormente, falar a respeito do relacionamento comercial, que já foi, de uma certa forma, esvaziado por todos aqui da equipe. Mais adiante, a gente vai compor o processo diagnóstico junto à instituição de saúde, e nesse processo diagnóstico nós vamos verificar quais são as variáveis que efetivamente impactam no resultado e colocando sempre o paciente no centro da jornada de atendimento, e observando ele como cliente-paciente, e desta forma buscando compor a melhor forma possível, não só de atendê-lo, mas também de gerar recursos para que a instituição assistida, a instituição de saúde, possa efetivamente dar continuidade ao seu trabalho. Muito obrigado a todos.
Obrigada, Gastão, pela sua participação, pelo seu conhecimento e, mais importante, pela sua dedicação, né? O Gastão foi convidado nos últimos minutos e muito respeitosamente, né, nos atendeu. Muito obrigada, mais uma vez. Bem, eu vou abrir para perguntas, para questionamentos, caso os senhores tenham. Estamos à disposição para esclarecimento de algumas dúvidas. Esse, mais uma vez, é o momento 4, momento do diagnóstico, momento em que nós, que estamos fazendo o diagnóstico, devemos desempenhar uma escuta ativa, mais escutar do que falar, né? Com muito respeito às instituições e sem pré-julgamentos de preferência. Logo após, nós utilizamos essa ferramenta que foi apresentada para os senhores, que é uma ferramenta estratégica, onde cada GT faz os seus questionamentos às áreas pertinentes da instituição, mas seguindo uma sequência, né, lógica já apresentada aqui pelos senhores, inclusive pelo próprio Fernando, a utilização da nossa ferramenta. Algum questionamento? Tem um Sheila. Questionamento aqui. Pois não? Isso, eu ia falar que eu estou vendo aqui no chat uma pergunta. Isso, eu vou falar aqui. Vamos lá. Tem uma pergunta. Nesse trabalho que a AVS faz com os hospitais pelo Brasil, chega-se a ser abordado o tema modelo de remuneração? O modelo, se me permitem eu falar, é o seguinte: Leonardo. todos os tópicos que norteiam uma instituição de saúde estão abordados na Associação Voluntários da Saúde. O papel da associação é capacitar os hospitais e os seus gestores de uma maneira compactuada, juntos, né, de engajamento, para que eles tenham as ferramentas e os modelos ideais para que eles possam ver exatamente. Então, a parte de remuneração, sim, está contemplada nisso, tanto quem fez a pergunta perguntou na área comercial e de suprimentos. Sim, a resposta é sim. Temos mais uma pergunta aqui. Essa pergunta eu vou deixar para a Liliane responder. O planejamento e execução na cadeia de suprimentos tem um link interface fundamental na gestão de custos mais faturamento comercial. Essa área é fundamental para a margem de contribuição até a margem EBITDA. Leonardo e Liliane podem comentar a respeito disso? Queres que eu comente? Vamos lá, Léo. Pelo que eu entendi, se o planejamento e estratégico tem link com a área comercial, me corrija, é isso? Não, qual é o papel, Lili? Qual é o papel, a interface da área de custos, faturamento, né, no EBITDA do hospital? Quer dizer, aonde que os suprimentos entram, e a gente fala bastante em ROI, né? Eu acho que aí você pode falar um pouquinho o quão fundamental é a cadeia de suprimentos e logística. Na verdade, gente, é amplo e fundamental, sendo bem assim, sucinto o mais possível respondendo esse questionamento, porque atuamos diretamente nas necessidades, identificando tudo que envolve as necessidades do hospital, seja no âmbito de suprir materiais, serviços, enfim, é uma gama imensa. Logo, a gente tem, sim, um link em tudo que é planejado,
né, a identificar uma necessidade, um planejamento, o custo, o envolvimento, o faturamento, tudo que envolve isso, suprimentos está diretamente linkado, sim, porque precisa entender a necessidade para poder contribuir com os resultados positivos da instituição. Não sei se o Léo quer acrescentar mais alguma coisa. Não, acho que está ótimo. Eu acho que está ótimo. É isso mesmo. É um papel investigativo, né? A gente acaba investigando, de fato, ajudando cada qual com o seu setor, a fim de trazer o resultado. Então, estamos linkados e diretos em todas essas um dos pontos principais na cadeia de suprimentos, a gente fala bastante da curva ABC, né, Lilian? Da gente olhar melhor o que é material, o que tem materialidade, né, para o hospital, e o que, porque senão o universo é muito grande, né? Então tem que ter uma questão de prioridades também que vai impactar em EBITDA, em ROI e tudo mais, ok? Acho que tem mais perguntas. Tem uma pergunta aqui desafiadora para você, Fernando. Como estimular os gestores a apresentarem de forma detalhada os pontos fracos, além das perguntas pré-estabelecidas? Isso é muito bacana, né? É comum para nós sempre enaltecermos as qualidades, né? Então, os pontos fortes é muito mais fácil. Ah, a gente tem esse resultado, né? Enfim, a gente tem esse processo super bem estabelecido. Agora, quando a gente olha para os nossos pontos fracos, de fato, é um desafio. E eu acho que isso é muito importante quando a gente compartilha esse desafio. Então, acho que o primeiro ponto para a gente poder avançar, ir além das perguntas pré-estabelecidas, é poder o gestor fazer uma comunicação direta com os colaboradores, enfim, com os seus diretos, de fato, para que a gente obtenha percepções diferentes sobre aquela questão. E isso é muito importante porque a gente também não precisa se delimitar a um quadro. Quando a gente fala de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e até mesmo ameaças, a gente tem que relacionar isso a quantidade maior possível para a gente, de fato, ter uma visão muito ampla do nosso diagnóstico. Então, assim, eu sugiro que, de fato, seja compartilhado com todos envolvidos naquele projeto. Ótimo, muito bem. O Jusciliano, ele traz aqui uma afirmação. A comunicação é um dos maiores desafios dentro da instituição, tanto na relação com os clientes, como com os parceiros externos. Um trio importante hoje representado, esses condutores da solução. Realmente, a comunicação interinstitucional ela é um grande desafio. Não tendo mais nenhum questionamento, né? Eu agradeço imensamente pela participação dos senhores, todos vocês que aqui estiveram conosco na nossa trilha de capacitação da metodologia do planejamento estratégico da Associação Voluntários da Saúde. Agradeço ao Fernando, à Liliane, ao Leonardo, mais uma vez um agradecimento especial a você, Gastão, tá? E é isso, nós somos AVS, nós somos voluntários na forma de atuar, mas profissionais de excelência na entrega. Encontraremos vocês amanhã no CONAP, estaremos lá representando a Associação Voluntários da Saúde. Uma boa noite a todos e até a próxima trilha. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado pela participação. Obrigada, gente. Boa noite, boa noite. Obrigado a todos. Boa noite.